Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1 Reis, capítulo 3. A gente tinha estudado lá 2 Samuel, capítulo 12, lá falando de Davi, e agora já pula aqui para o 1 Reis, capítulo 3. Então, cada história, né, até chegar aqui, nos ensina muitas coisas, muitas aplicações, mas se for contar cada uma delas aqui, vai ficar difícil. Então hoje a gente vai se focar mais aqui no capítulo 3, mas em um tema específico, que é exatamente aqui o que Salomão pede ao Senhor, né? Deus permite a Salomão ali, pede o que tu queres, e dá um cheque em branco ali, né? E ele pede sabedoria. Então nós vamos estudar melhor essa parte, tá bom? Então vamos aqui para o capítulo 3, aqui em 1 Reis. A gente vê aqui que Salomão agora aqui ele já é rei, tá bom? Logo no versículo 1 aqui, traz que ele se casou com uma das filhas, né, de Faraó do Egito. Esses casamentos eram para ter alianças políticas, tá bom? Por exemplo, Faraó não iria mandar atacar Israel se a filha dele está lá, né, no reino, né? Então, eram alianças políticas que eram seladas com casamento. Alguns desses casamentos foram dados por Deus e outros aqui a gente vê que Salomão ele mesmo tomou para si mulheres ali estrangeiras, tá bom? Mas é assim que começa aqui, falando dessa aliança aqui. Do versículo 3 ao versículo 9 é a parte que nós vamos estudar aqui, que é a parte que o Senhor aparece a Salomão em um sonho, e aí então fala para ele pedir o que queres ali, tá bom? Vamos estudar essa parte aqui e vamos debater esse assunto. Então diz aqui, em Gibeon, que é o lugar onde ali Salomão, né, ele vai lá e oferece sacrifícios ao Senhor ali, ele adora ao Senhor. Então nesse lugar aqui apareceu o Senhor a Salomão de noite num sonho e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. E então Salomão falou, com grande benevolência, você tratou meu pai, foi bondoso com Davi e tal. E aí agora ele fala, o Senhor me colocou como líder agora, né? Ungiu ele como rei agora. Ó. Diz agora no versículo 7, agora, pois, ao Senhor Deus, tu fizeste teu servo reinar no lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, e nem sei sair, nem sei entrar. Essa expressão aqui, né? Quando ele fala nem sei sair, nem sei entrar, aqui é uma expressão hebraica que significa, olha, eu não sei cuidar nem de mim, né? Quanto mais liderar também, né? Essa que é a expressão aqui que ele está usando. E aqui também ele usa como se fosse um menino, tá bom? Ele não é exatamente uma criança, ele tem, estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente aí 18, 20 anos de idade, tá bom? Mas aqui é uma grande responsabilidade. A gente vê que ele fala de um povo para governar ali, um povo inumerável, né? Não dá nem para contar quantos são ali. Então era uma tarefa muito grande. E quando ele diz que ele é como um menino, ele não sente essa capacidade. Como que ele vai fazer isso, né? E já que Deus deu a oportunidade, né, dele pedir algo a Deus, ele continua então falando o seguinte, né? Dizendo aqui, deixa eu ver aqui. Agora, pois, o Senhor teu Deus, faze o teu servo reinar no lugar de Davi, meu pai. Ele falou, sou apenas um menino, versículo 8. É, e teu servo está no meio deste povo, que ele existe, povo grande, que nem se pode contar, e numeroso por sua multidão. E o teu servo, pois, dá um coração compreensível. Aqui muitos interpretação, né, fala sobre que ele pediu sabedoria. Aqui nessa tradução nossa aqui, traz aqui que ele pediu um coração compreensível para julgar o teu povo. Dizer que ele pediu inteligência não está errado, tá bom? Mas pedir um coração compreensível aqui significa um coração disposto a ouvir. Ouvir o que? A voz de Deus. Ele quer julgar de acordo com o que Deus revela. Então, ele está pedindo revelação, entendimento. É isso que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo, não é questão de estar pedindo inteligência, ele está pedindo sabedoria. Sabedoria é ouvir ao Senhor e usar essa sabedoria. Isso que é sabedoria aqui. Então ele pede aqui um coração entendido. É isso que nós podemos ver aqui. E ele diz aqui, ó,
para discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar tão grande povo? A gente vê depois aqui, né, nos versículos posteriores, não vai dar tempo de ler, mas que Deus ele gostou do que Salomão pediu. Porque ele pediu, não foi para ele pediu entendimento, discernimento entre o bem e o mal, para ele julgar o povo, um coração entendido, um coração compassivo, que entende a vontade de Deus, que recebe revelação de Deus para fazer a vontade dele, tá bom? Aqui, no mesmo capítulo 3, a gente vai ver uma oportunidade em que é demonstrada ali a sabedoria de Salomão, na questão das duas mulheres, né? Cada uma teve um filho ali na mesma época, e uma acabou deitando por cima do filho, dormindo ali, e acabou sufocando a criança. E ela acordando, vendo que o filho estava morto, ela pegou o filho dela, né, que morreu, e colocou na cama da sua amiga ali, e tirou, né? Amiga não, né? Uma pessoa dessa não dá para chamar de amiga, mas ela tirou o bebê da outra e ficou com ela. E aí a outra, acordando, pensou que tinha sufocado, mas ela olhou bem e não era o filho dela. E aí ela entendeu o que aconteceu, que a outra tinha trocado os bebês. E aí então ela foi lá pegar o bebê, não permitiu, né? Ficou aquela briga e elas foram, né, levadas até Salomão para que Salomão pudesse julgar ela. E ali, diante daquela situação, Salomão ele dá uma demonstração dessa inteligência, né? Ele ele pede uma espada e ali ele não tinha intenção, né? Eu não acredito que ele tinha intenção de cortar a criança no meio, mas ele falou: vamos resolver esse assunto. Já que a, uma fala, o bebê é dela, a outra fala, o bebê é meu. Então vamos cortar a criança no meio, eu dou metade para uma, metade para outra. E uma, com o senso de justiça, disse: eu acho isso justo, né? E a outra falou: não, não, eu prefiro que entregue para outra do que ver ele morto. E aí, então, é, nesse momento, a sabedoria estava exposta, né? Porque a verdadeira mãe não deixaria matar o seu próprio filho. Então, essa era a mãe biológica e ali, então, Salomão entrega, né, o seu filho, a criança, pede para entregar a criança para a verdadeira mãe ali, tá bom? Então, tem essa demonstração de sabedoria aqui no capítulo 3. Porém, a sabedoria de Salomão já está aqui antes dessa história, porque somente um tolo não reconhece que precisa de sabedoria, tá bom? Sabedoria é reconhecer que depende de Deus. E ali a gente já viu uma humildade da parte de Salomão. Ele reconhece que ele é um menino, que ele não tem capacidade de julgar todo aquele povo, e ele pede essa sabedoria para discernir o bem e o mal, né? Para julgar todo o povo aqui. Então hoje, ao invés de compartilhar uma história extensa, eu vou compartilhar sobre esse tema, sobre essa sabedoria que Davi ele pediu aqui. Davi não, que Salomão pediu, tá bom? Aqui falando de algumas obras, né, que Salomão ele chegou a escrever, que dá para ver a inteligência dele. Nós temos o livro de Provérbios, que é atribuída, né, tradicionalmente atribuída a Salomão. O livro de Eclesiastes também tradicionalmente é atribuída a Salomão, porém alguns historiadores modernos, né, estudiosos modernos, eles ainda debatem a autoria desse livro aí, Eclesiastes, tá bom? Agora, olha só, lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: proferiu 3.000 provérbios. Então, Salomão ele escreveu 3.000 provérbios. Provérbios é como se fossem ditados, né? Ou como nós chamamos hoje, um ditado popular. Ou quando tem autoria, a gente chama de citação, tá bom? Então ele proferiu 3.000 citação. E aqui diz também, no 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que ele fez também, seus cânticos foram 1.005 cânticos, né? Muito cânticos aqui. Então, né, nós devemos entender que essas obras aqui não tem todas elas nas escrituras aqui, tá bom? Então, a grande parte desses escritos, né, de Salomão acabou se perdendo aí com o tempo, tá bom? Ele escreveu alguns salmos também, mas atribuído a ele mesmo, nós temos o Salmo 72 e o Salmo 127, tudo atribuído aqui a Salomão, tá bom?
Então veja, né, o coração entendido e a sabedoria que Deus deu a esse homem aqui. Bom, voltando aqui ao assunto, né, dessa sabedoria, a gente vê aqui que líderes inseguros, geralmente eles afirmam que têm conhecimento. Mas um líder sábio, ele admite, não sei. E é isso que Salomão ele começa falando, ó, sou apenas um menino, eu não sei fazer isso, eu não sei governar esse povo. Eu preciso de discernimento, de conhecimento do que é o bom, do que é o mal, né? Então começa por isso. Bom, aqui é, vamos aqui para algumas partes. O versículo 9, por exemplo, aqui, ele diz o seguinte: dá ao teu servo um coração compreensivo. Né? O coração compreensivo significa aqui um coração que ouve, um coração atento, um coração que escuta, tá bom? Então é mais do que ele está pedindo sabedoria, ele está pedindo revelação para Deus, discernimento do bem e do mal. Tá bom? É, e aqui, né, no restante dos textos, vai mostrando que Deus ele ele gostou do que Salomão pediu, né? Ele gostou ali porque ele pediu para o próximo. Veja a felicidade do Pai Celestial nós pedirmos algo para nós ajudarmos ao próximo, né? Então essa que é a felicidade que é mostrada no texto aqui, tá bom? O manual aqui do Antigo Testamento afirma que o Senhor ficou satisfeito porque Salomão desejou servir ao povo de Deus, né? Então, muito bonito aqui. Bom, essa questão de pedir sabedoria também é pedido para nós fazermos isso, buscarmos ao Senhor. Lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Então, esse princípio de pedir sabedoria também se aplica a nós, tá bom? Mesmo agora aqui tem uma parte triste, né? Fazendo um resumo da vida de Salomão, o mesmo homem que pediu sabedoria para Deus, né? Aqui, depois ele usa essa mesma sabedoria para cair, ou seja, aquilo que é o ponto forte dele, ele acaba caindo no ponto forte dele. Né? Vamos explicar isso aqui melhor, tá bom? Vou pegar aqui para explicar isso um pouquinho melhor aqui no livro de Mórmon. Aqui em 2 Nef, capítulo 9, versículo 28 e o 29, né? Jacó ele ensina o seguinte aqui: quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvido aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez e não lhe traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvido aos conselhos de Deus. Então aqui Jacó parece, né, que ele está descrevendo a vida de Salomão, igualzinho, né? Salomão ele começou muito humilde, né? Ele pede sabedoria ali, ele dá ouvido a Deus, ele foi instruído, ele tornou-se sábio, mas depois ele começou a confiar nessa própria sabedoria. Então aquilo que se tornou um ponto forte para Salomão acabou sendo o tropeço dele, né? Ele se tornou tão inteligente, tão sábio, que ele passou a confiar nessa própria sabedoria dele aqui. Aqui, Jacó, né, ele ensina que o problema não é ter a sabedoria, tá bom? O problema é a gente colocar a nossa confiança no nosso próprio entendimento e se esquecer de Deus, não buscar a Deus. Esse que é o ponto aqui que Jacó ele coloca, né? Veja que o problema não é ser instruído, como Jacó fala, né? Ele fala, inclusive ele fala, é bom ser instruído, né? Quando se dá ouvido aos conselhos do Senhor. Então a igreja também ela incentiva, né? Nós temos educação, estudo, leitura, aprendizado, todas essas coisas, né? O Senhor disse lá em Doutrina e Convênios também, procurai conhecimento pelo estudo e também pela fé. A nossa fé, ela não é desprovida de uma razão, tá bom? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, o próprio evangelho nos ensina a ter uma razão. E aí que fica bem estranho, né? Quando alguns que não acreditam em Deus, né, ateu,
que fala, como que você pode acreditar? Mas o universo, ele dá mais motivo para nós acreditarmos em Deus do que, na verdade, a razão que eles falam que surgiu de nada, né? Seria muita coincidência, impossível de acontecer, né? Então, todas as coisas mostram que há um Criador Supremo. Então, na verdade, essa é uma razão, né, de nós crermos no Evangelho também, tá bom? Aqui, então, o que Jacó ele tem mostrado aqui é o perigo de parecer que a gente é autossuficiente naquilo que nós sabemos, tá bom? Ser autossuficiente no sentido de não buscar mais a Deus. Então ele fala, é bom ser instruído quando se dá ouvido aos conselhos de Deus, tá bom? Caso contrário, aquela sabedoria vira insensatez. Então a gente vê aqui Salomão no começo, muito humilde, como um menino, buscando a Deus sempre ali. Depois que ele tem essa sabedoria, ele começa a confiar na própria sabedoria dele. Então aquilo que era o ponto forte dele, acabou se tornando o ponto fraco, tá bom? Dele ali. Vamos aqui para algumas frases, né, que eu trouxe aqui, ó. Conhecimento é saber que Deus existe. Sabedoria é viver de modo que ele nos guie, né? Então a sabedoria é agir de acordo, né, com o que Deus ele pede ali. A maior ignorância não é não saber, é pensar que já sabe. Então a maior ignorância nossa não é não saber, é pensar que já sabe. Eu escrevi essa frase aqui justamente porque quando uma pessoa lê até mesmo as escrituras e pensa, eu já sei isso, eu já ouvi disso, você se fecha para a revelação, porque tem mais coisas ali que o Espírito pode nos revelar. E quando nós falamos, eu já sei, a gente já fechou, já sabe, então não vou ensinar nada, né? Parece que é desse jeito que acontece. Vamos aqui para uma parte bem importante, porque os nossos pontos fracos podem se tornar fortaleza, né? Então vamos aqui para Éter capítulo 12, versículo 27. Diz assim, ó: E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza. E dou fraqueza aos filhos dos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para ele. Então a vida de Salomão parece que se resume nisso, né? Ele teve um começo bem humilde, porque ele reconheceu a fraqueza dele, mas depois ele acaba, como Jacó ele menciona ali, a sabedoria virou insensatez. Ele acabou confiando na própria sabedoria ali, tá bom? O texto aqui, né, aqui de Éter, capítulo 12, né, quem está falando é Moroni, ele fala que Deus ele vai fazer com que nossos pontos fracos se tornem fortes. E que Deus ele nos dá fraqueza, qual é o objetivo? Para que nós busquemos a Ele, para que nós nos tornemos fortes. E como nós nos tornamos fortes? Nós nos tornamos fortes e buscamos ao Senhor. Eu acho que o mais importante aqui do que está buscando é, a questão de ir a Cristo. Eu acho que é a grande pergunta aqui. É porque Deus ele fala, e os que vierem a mim, farei com que seus pontos fracos se tornem fortes. Então, a grande questão da pergunta aqui é como ir até o Senhor. Então, nós vamos ao Senhor por meio de oração, por meio de estudo das Escrituras. Nós nos ligamos ao Senhor por meio do convênio, sendo fiéis a esse convênio, estamos ligados ao Senhor. Então, o mais importante é estarmos com Deus. E aí, então, a graça de Deus basta sobre nós. Não somente o nosso sacrifício de se empenhar em se tornar sábio, mas a própria expiação nos capacita para nós termos essa sabedoria, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, eu preferi pegar como um tema hoje essa parte da sabedoria aqui que Deus deu a Salomão, que ele também nos dá. Basta nós pedirmos a Deus um coração entendido, discernimento, revelação, né? Batei e ser-vos-á aberto, buscai e receberei. Bom, é esta mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.